Olá, meus queridos jovens, tudo bem com vocês? Professores que estão aí com vocês, então, sejam todos bem-vindos para nós continuarmos essas nossas viagens aí pela geografia, claro, entendendo no tempo, no espaço, as transformações que o homem vai fazendo ao longo desse tempo e espaço. E claro, eu sou o professor Arimateia, junto com a nossa equipe de geografia, o professor Jorge, o professor Rogério, todos os nossos componentes da mediação tecnológica, em nome do governador do estado de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, em nome da Secretaria Estadual da Educação, na pessoa do professor Suame, estamos aqui para mais uma aula, hoje é de número 29.1 e depois a 29.2. Portanto, nessa aula número 29.1, nós iremos trabalhar sobre quais são as características do subdesenvolvimento. E claro, dentro desse subdesenvolvimento temos de analisar as desigualdades de gêneros, de etnia também, tá? Portanto, isso faz parte de uma análise, não apenas só da geografia, mas de uma análise também da sociologia. Portanto, nós estamos falando de humanas, tá? Nós temos como habilidade aí analisar os diferentes processos de produção e circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Portanto, como nós já vimos o conceito de subdesenvolvimento, nós temos aí que o subdesenvolvimento predomina na maior parte dos países, tendo aí aproximadamente 82% da população mundial subdesenvolvida. Como eu já falei em aulas anteriores para vocês, o subdesenvolvimento envolve toda a América Latina, todo o continente africano e, claro, a Ásia, com exceção do Japão. Puxa, professor, mas até a China é subdesenvolvida? Sim, ela está nesse mundo subdesenvolvido. Lembrando que, dentro do subdesenvolvido, nós temos aqueles países emergentes. A Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia faz parte dos países desenvolvidos, mas lá nós temos algumas ilhas que compõem o mundo subdesenvolvido. E observa aí na telinha que nós temos um gráfico mostrando essas características. Vejam só, isso teve no El País, tá? El País, observe aí o seguinte, tá? Quando nós falamos do El País, nós estamos falando de um jornal de grande circulação, ok? Portanto, veja só, milhões de pessoas, ó, aqui o El País, olha o período, ó, riqueza global 2015. E aí eu te digo mais para vocês, hoje nós estamos no dia 25 de maio de 2021. E justamente nesse dia 25 de maio de 2021 tem uma notícia no El País falando da pobreza no Brasil, tá? Portanto, aí nós temos milhões de pessoas que vivem com menos de 10 mil dólares anuais. Olha o total da população mundial, ó, 71% da população mundial. Isso, eles detêm apenas 3% da riqueza mundial. Na outra ponta, então, nós só vemos aí uma pirâmide, essa é a base, aqui é o chamado ápice. No ápice, nós temos aqui, ó, 34 milhões só de pessoas, ok? Ou seja, 0,7, não é nem 1% da população mundial, que detém 45% da riqueza total do mundo, tá? Daí, observem esses dois contrastes que existem entre a base e o ápice. É por isso que nós dizemos que o mundo tem uma grande desigualdade social. Uma minoria com muita riqueza e uma maioria com pouca riqueza. Fique bem atento a isso, ao subdesenvolvimento, ok? Portanto, fique atento bem a isso aí, tá? Isso daí é, claro, um texto, como você pode observar na tela. Você não tem um texto, mas um gráfico é um texto.
Ah, mas professor Arimateia, você não observou, não explicou o meio. Sim, é só você fazer uma análise. Isso aí, claro que é algo que você pode também colocar numa produção de texto. Só que para a produção de texto, eu aconselho vocês a dar uma olhada em alguns textos sobre desigualdade social no Brasil, principalmente, ok? E aí você tem isso, traduzindo, ó, aquela diferença, um de cada 100 habitantes do mundo tem tanto quanto 0,99% do restante. Tá? Portanto, está mostrando aí essa desigualdade, ok? As precárias condições de vida. Parte da população que vive nos países subdesenvolvidos não possui renda suficiente que garanta ao menos sua necessidade básica. O que é necessidade básica? Alimentação, saúde, educação, lazer, segurança. Nesses países, a pobreza extrema e a carência alimentar, que afetam milhões de pessoas, tornam-se crônicos, ou problema da fome e subnutrição. Por favor, vai lá no artigo 5º da Constituição e no artigo 6º e olha o que diz a nossa lei máxima, a Constituição Federal. Dá uma analisada nisso aí. E aí traz para o Brasil, traz para a realidade. Nós estamos num estado no Brasil que nós temos ainda uma pequena desigualdade social. Mas até as capitais mais ricas do Brasil, como São Paulo, você vê essa desigualdade social. E claro, essa desigualdade social reflete essa distribuição de renda. Isso por quê? Porque o Brasil é um desses países subdesenvolvidos, que é uma herança da nossa cultura. Não vou falar da cultura não, desculpa, tá? É uma herança da nossa colonização, ok? Retira a palavra cultura e coloca colonização. Tudo bem? Veja só agora aí, ó. Olha uma imagem triste, tá? Essa imagem mostra bem como é a questão da pobreza nesses países subdesenvolvidos. Claro que nós temos um texto aí mostrando isso, tá? Você sabe muito bem o que esse texto está mostrando, portanto, estou me preocupando aqui em você entender a contextualização. Nós estamos vivendo agora um momento da pandemia e observa quais são os países que estão tendo maior índice de vacinações. São aqueles países que têm o melhor índice de desenvolvimento econômico. Tá? Enquanto alguns países no mundo ainda nem receberam essa vacina, mesmo sendo uma pandemia. Portanto, aí nós estamos vendo a questão da desigualdade social. Tudo bem? Entretanto, as condições de vida também variam muito entre os países subdesenvolvidos. Em Cuba, por exemplo, a taxa de analfabetismo é apenas 0,2% e a expectativa de vida de 79 anos. Já no Haiti, o analfabetismo atinge 51% da população e a expectativa de vida alcança 62 anos. Tá? Isso você vai observar bem mais ainda se você for fazer uma análise do continente africano. Portanto, cada continente, cada estado-nação tem determinadas características, tá? Isso é muito importante você observar. Outro ponto que fazemos uma análise em relação à questão de subdesenvolvimento é a dependência financeira, a dependência econômica, como você pode observar aí. Quando nós falamos em dependência econômica, em dependência financeira, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que a economia mundial é dominada por um grupo de países. Esse grupo de países tem a sede das principais empresas que dominam a produção global, a produção de tecnologia. E essa tecnologia, quando você traz isso para a divisão internacional do trabalho, você vai observar uma discrepância muito grande. Enquanto os países pobres, países subdesenvolvidos, têm na sua balança comercial, a grande parte da balança comercial vem da exportação de commodities. Puxa, professor Arimateia, o que são commodities?
são produtos que têm pouco valor agregado. Tá? Commodities são produtos que têm pouco valor agregado. Enquanto que nos países ricos, nós vamos ter uma grande exportação de tecnologia. Nós já falamos disso aqui nos nossos encontros, mas é sempre importante estarmos falando. Nós estamos sempre esquecendo. É muito importante você, tá, dar uma olhada neste conteúdo. Ler, produzir texto, tá, debater com o seu colega, com a sua professora, com o seu professor que está aí com você. Não só me escuta não, porque vai ficar muito pouco. Conversa em casa, conversa com alguém que tem interesse sobre isso, muito importante. O que é que você vê de subdesenvolvimento e desigualdade social, tá? Veja só que nós temos aí, ó, a desvantagem na divisão internacional do trabalho. Essa divisão internacional do trabalho é chamada de DIT. As exportações de commodities de baixo valor no mercado internacional prevalece nos países pobres. Vamos pegar isso para o Brasil. O que é que nós, brasileiros, oferecemos ao mercado internacional? Muitos produtos do setor primário. Puxa, professor, agora você falou difícil. Professor, o que é setor primário? É aquilo que está relacionado à agricultura, à pecuária, à exportação de minérios metálicos, minerais energéticos. Por que não dizer também até de madeira? Esses produtos têm pouco valor agregado, como é a nossa exportação de soja. Vou dar um exemplo, dois exemplos que talvez vocês gostem. Um todo mundo gosta aqui, tá? Um tem dois, tá? Atenção aí, meu querido jovem, minha querida jovem, meus professores queridos aí do terceiro ano. Vocês gostam de tomar café? E o café vai um açúcar, né? Para ficar mais... Toma cuidado com o açúcar, não vai demais não, tá? Pode ter diabetes, tá? Mas açúcar com café, o café com açúcar. Esses dois produtos são commodities brasileiras. A cana-de-açúcar foi um grande ciclo econômico no Brasil. O café foi um outro grande ciclo econômico no Brasil. E esses dois produtos são de exportação. E sabe quem é que ganha mais dinheiro com o café? A França, que não tem nenhum pé de café. Ela compra os grãos e ela vai transformar nos cafés gourmet. Cafés caros, sofisticados, tá? Sinta-se em Paris, tomando aquela xícara de café. Aê, meu irmão, cafezinho aí, tá? Ok? Portanto, falei em café, né? Todo mundo ficou com vontade de tomar café, né? Inclusive a minha querida jovem que está aqui nos bastidores, a Gisele, está querendo tomar um cafezinho também, tá? Por que não dizer isso, né? Portanto, café, produto de exportação. Açúcar também é muito barato. E o outro, esse aí que cada um vai ficar louco por isso, tá? Os jovens, que tal você dar para a jovem que está ao seu lado, ou receber um chocolate, né? O chocolate é algo bom. Um dos chocolates mais caros do mundo são chocolates suíço. Suíço. Puxa, professor Arimateia, a Suíça tem chocolate? Tem não. Lá não tem um pé de cacau. Ela importa toda a matéria-prima, claro, da África, e talvez leva o açúcar do Brasil, e transforma essa matéria num produto caríssimo. Eu estou falando de um alimento, tá? Caríssimo, ok? E aí você vai comparando outros produtos, tá? Faz o cálculo aí, quanto é que você precisa para comprar um celular de última geração, aquele que tem tecnologia que pega até briga de vizinho. Esse produto é de multinacionais, são um produto dominado pela tecnologia, ok? Portanto, entendeu bem o que é divisão internacional do trabalho? Aí o nosso interior do nosso estado tem diamante, tem ouro, são duas pedras preciosas, tudo bem, mas que quando sai tem um valor muito baixo comparando a quando ele está transformado. Vamos em frente, que atrás vem gente. Veja só. Abaixo acompanhe como funciona a balança comercial de um país.
superávit comercial quando o valor das exportações é maior do que o das importações, ou seja, tu teve saldo positivo. Enquanto déficit comercial, quando o valor das compras é maior do que o das vendas. É mais ou menos, você ganha R$1.000, 1.000 mensalmente, e você só gastou 800, você teve um saldo de R$200, seria um superávit. Você ganhou 1.000, não é 1.100 que é o salário mínimo, tá? Você ganhou 1.100 e gastou 1.200, portanto você está tendo um déficit de R$100. O mesmo acontece numa balança comercial, essa diferença entre o valor das exportações e das importações. Portanto, os países que vendem commodities, esses produtos têm pouco valor agregado. Os países que vendem por tecnologia têm muito valor agregado. Quem leva mais vantagem? Os que vendem tecnologia. É isso que nós chamamos de desigualdade socioeconômica mundial. Veja só aí, ó. Identifique a balança comercial dos países subdesenvolvidos. Ó. Identifique a balança comercial dos países subdesenvolvidos. Veja só aí, ó. Superávit comercial, ó. As exportações, ó. Tá? Está maior do que o valor das importações. Déficit comercial, ó. Ok, ó. O valor das importações é maior do que o valor das exportações. É só o contrário. Portanto, você tem aí isso que sobressai dentro da economia mundial. E aí, olha só aqui, ó. Chad, o Enem também trabalha com Chades também, ok? Olha o que ele tem aí, ó. Certo? Vai só, ó, o comércio, ó, vai só buscando a riqueza, ó. Consequência desse déficit, falta de recursos para investimento na expansão e melhoria dos serviços públicos, que é o caso da infraestrutura, geração de energia, construção de estradas, ferrovias, portos, tá? Portanto, fica ligado nisso aí, ok? Quais são as consequências? Olha só, ó, as consequências, olha a tristeza, certo? E o que é que vai acontecer, Arimatea? O que estes países fazem para tentar contornar a situação? Emprestam junto ao Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Isso aqui foram criados em 1944, na Conferência de Bretton Woods, em plena Segunda Guerra Mundial. Portanto, quais são as consequências disso? O que é empréstimo? Vamos trazer isso para cá. Veja bem aqui comigo. Qual é o que é que um banco vende? O que é que você vai comprar em um banco? Serviços. E qual é o principal serviço que ele vende? Econômico, monetário. Portanto, Fundo Monetário Internacional é um órgão internacional que tem como objetivo fiscalizar se os países conseguem pagar suas contas ou não. Enquanto que o Banco Mundial financia, portanto, um banco tem como objetivo financiar desenvolvimento, investimento. Aqui no nosso caso do estado de Rondônia, a BR-364, ela foi financiada pelo Banco Mundial em 1983, com o nome de Polo Noroeste. Polo Noroeste, ok? E aí, quem fiscaliza tudo isso? O Fundo Monetário Internacional, ok? Para pagar essas contas, temos de ter saldo na balança comercial, é o que é chamado de superávit. E no caso do país, ele tem que ter o superávit primário, no caso do Brasil. O que é o superávit primário? Para ele ter saldo para pagar as suas contas. Tudo bem? Vamos em frente. Só isso? Olha aí o que nós temos mais, ó. Não. E aí o que nós vamos ter? Os juros desta dívida é pesado e evita que estes países se desenvolvam e invistam em outros segmentos, como, por exemplo, o social. Certo? Veja aquela mesma imagem que nós já vimos em outra aula, tá? Mostrando a desigualdade social. E o que é dependência tecnológica? Aí é fácil. Puxa, professor, será que eu não sei o que é isso? Claro que
que eu sei que você sabe. Veja só, enorme atraso tecnológico em relação às nações mais ricas e industrializadas. Isso se explica pelo fato de que, devido à reduzida capacidade de investimentos, esses países destinam escasso investimento para as áreas de educação, ciência e tecnologia. Ok? Veja só o que diz esse último parágrafo. E se explica porque falta money para investir em educação, ciência e tecnologia. Olha o gráfico aí, ó. Olha, analisa esse gráfico aí, para vocês me dizerem o que vocês vão entender desse gráfico, tá? Olha aqui a tecnologia. Não parece uma tecnologia de ponta, tá? Mas é uma tecnologia. O que é esse que está vendendo, tá? Ele está vendendo soja para os países ricos. Está pensando que é feijão? Não, feijão é coisa aqui do Brasil, tá? O que nós exportamos é soja. Está indo para onde? Para os países ricos. Mas a Arimatea, o Brasil vende também soja para a China, tá certo? A China não é rica, tá? É pobre, mas ela compra também. E o que é que os países mandam de lá para cá? Tecnologia. Só que você entenda isso. Isso é um exemplo de troca comercial. Mandamos também os juros. Olha aqui, não tem uma mãozinha aqui, ó. Para completar, ainda temos que concorrer com os países ricos, que também são produtores de commodities. Exemplos dos Estados Unidos, ok? Veja só aqui, ó. Tá? Estamos vendo isso aí, ligadão, tá? Um outro ponto que temos de analisar é com relação à questão, veja só como precisamos melhorar na educação no Brasil, ok? Vejam bem, prova de PISA em 2018, ciência, ó, resultado dos países latino-americanos participantes, ó, certo? Olha onde o Brasil está, ó, 66 países que participaram, o Brasil ocupou o 44º lugar. Portanto, o teste de PISA só analisa linguagens, tá? E matemática. E existe essa discrepância muito grande dentro disso aí. Prova de PISA em matemática, olha só, no Brasil ficou, ó. Aqui, ó, resultados dos países latino-americanos, participantes, ok? Agora, olha aqui, no caso da matemática, observa bem aí, ok? Viu só onde está o Brasil? Olha a posição dele, ó. E aí, gente, é que nos deixa como característica de países subdesenvolvidos, tá? Caso da leitura, país latino-americano também. Olha o Brasil onde fica, ó. Portanto, tudo isso coloca o Brasil como um país subdesenvolvido, que tem baixo investimento em educação, tá? Taxa de investimento, Você vai observar aí que essa taxa de investimento, ela está relacionada, ó, 1981, tá? 1991, 2001, 2011, 2020. Olha o que tem, ó, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru. Observe que o Brasil é sempre o que tem menor investimento. Brasil com menor investimento. Tudo bem? É só observar aqui, ó. São leituras, tá? Você pega cada coisinha e vai analisando. Ó, o Brasil tá esse aqui é o Chile, Colômbia, México e Peru. É só fazer uma relação um com o outro e você vai analisando que o Brasil está sempre em último lugar. Desigualdade de gênero e de etnia. Isso aí é muito importante para a geografia e para a sociologia. Taxa de participação na força do trabalho, ó, por sexo em 2019. Tá? Fonte IBGE. Se é IBGE, é no Brasil. Mulheres, tá? 54%, tá, ó, taxa de participação na força de trabalho por sexo em 2019. 54,5%, os homens 73,7%. Essa matemática não está fechando, tá?
Isso aqui está relacionado com o poder de cada 100, tá? Por cento, as mulheres têm uma participação muito menor. Quando nós trazemos isso para a vida pública e tomar decisões, na representação política, 10,5% é ocupado por mulheres lá na Câmara dos Deputados. Isso em 2017. Cargos gerenciais, 62,2%. Ocupados por mulheres, 37,8%. Tá? Evolução da participação das mulheres em cargos gerenciais. Pelo segundo ano seguido, a presença feminina em cargo de direção e gerência, de 2012 a 2019. Portanto, observe que cresceu, mas cresceu pouco. Esse aqui, é o que está o maior, 38%, 2017, 39,2%, 2016, 39,1%. Depois volta a cair novamente. Portanto, nós estamos numa sociedade que também tem uma grande desigualdade por gênero e sexo. Agora, disparidade em todas as esferas, ok? Em todas as esferas. No país, população, 51,5% no país da população são mulheres. Portanto, aí toma cuidado com esse machismo dizendo que para cada homem existe 2 mulheres. Não, isso não é verdade, tá? Taxa de desemprego na mulher é de 11,7%. Esses dados, lembre que são de 2017, ok? Agora está maior. Força de trabalho, 43,8%. Os homens, 56,2%. Entre os desempregados, 54,1%. Mulheres, homem, 45,9%. Nos cargos de direção, portanto, você observa que sempre predomina os homens em relação às mulheres, ok? De cada 10 mulheres brasileiras, 4 não conseguem espaço no mercado de trabalho. E, claro, é onde nós temos os menores salários, tá? Desigualdade por etnia. 51% da população do Brasil é negra, certo? Portanto, isso são dados da Universidade Federal, UFRB de Ribeirão, tá? E a outra metade tem um dobro de oportunidades, ok? Portanto, há uma desigualdade muito forte dentro disso aí. Veja agora a taxa de desemprego por raça, cor e sexo, 2014 e 2015. Se trouxer isso para hoje, vai ser maior ainda, tá? Portanto, nós temos uma grande desigualdade nesse total, ok? Vejam bem, quando nós analisamos o caso brasileiro, é muito importante você ficar preocupado com isso aí, tá? Isso pode pintar no Enem, gente. Vamos lá, vamos entender direitinho. Quando nós falamos de gênero, nós estamos falando masculino, feminino. Dentro disso aí, nós vamos observar de que a nossa população tem mais mulheres quando compara aos homens, mas há um equilíbrio. Mas esse equilíbrio, quando nós vamos observar no salário, por exemplo, já observamos que as mulheres ganham, no geral, um salário menor quando comparado à mesma função em relação ao homem. E um detalhe, isso é chamado pobreza de gênero. Porque quando há separação nas famílias, quem é que fica geralmente com os filhos? São as mulheres. Portanto, nós temos uma menor quantidade de mulheres que não cuidam dos filhos do que homens. Agora, um detalhe. Você vê mais homens morando em ruas do que mulheres. Mas quando você analisa a população como um todo, as mulheres passam piores situações do que os homens. Foi aí que nós vimos em vários
gráficos, tá? Outro detalhe, quando você observa a mesma mulher, se ela for diferente, a cor dela, se ela for negra, ela vai ter um salário menor quando comparada às mulheres brancas. Mas, professor, não é bem assim não, eu conheço mulheres negras que estão bem na vida. Sim, está se pegando aqui o total. Portanto, você já observa que há uma desigualdade de gênero e dentro do próprio gênero há uma desigualdade de cor. Entendeu bem? Essa questão, nós estamos falando de raça, cor e sexo. Um outro detalhe que você vai perceber, agora no geral, quando nós falamos do homem branco, quando compara com o homem negro, quem é que tem os maiores salários? São os homens brancos. Quem é que estuda mais no Brasil? São os homens brancos. Nos últimos anos, de 88 para cá, nossa Constituição diz que nós somos uma democracia racial. Isso é mais no papel. Foram criados quilombolas, que é para dar mais ênfase também aos jovens negros. Aí você observa um outro detalhe. Quando nós observamos com relação à população carcerária no Brasil, nós vamos perceber que a maior parte da população carcerária brasileira está também formada por negros. Portanto, a violência atinge mais as áreas mais pobres. E como nós estamos falando em números, nós estamos falando em economia, no social, são as populações que sofrem mais, portanto, são esses brancos são esses negros que vão morar nessas regiões mais pobres, onde tem um pior índice de violência. Isso ocorre no cenário mundial. Quando você analisa os continentes, o continente africano, que é o que tem mais negros, é o continente mais pobre. Resultando de que um dos fatores está relacionado à exploração que teve a África. Essa exploração que passou pelo processo de colonização e descolonização. Outro ponto, se o país foi colonizado, você vai observar que existe também uma grande dependência nas populações originárias, como no caso do Brasil, a população indígena. A população indígena no Brasil também é uma outra população pobre. Portanto, nos últimos anos, nós tivemos no Brasil políticas sociais com o objetivo de diminuir a desigualdade social. Em um primeiro momento, até que houve uma melhor distribuição de renda. Mas no cenário atual de 2021, novamente está aumentando a disparidade entre os sexos e as cores. E claro que passa também pela escolaridade. Isso tudo vai refletir na questão do poder econômico. Vai refletir na economia mundo. Por que vai refletir na economia mundo? Porque quando você observa os países brancos, como os países que contêm no continente europeu, ou Estados Unidos e Canadá, essas populações, elas são resultante de um processo de colonização, de exploração. Enquanto que os países subdesenvolvidos, aqueles que não foram colonizados, mas não tiveram a evolução econômica, estão caracterizados no mundo subdesenvolvido. Portanto, nós temos dois pontos aqui para analisar. Depende da escala que eu quero analisar. Se eu analiso a escala local, aonde eu estou morando, como é que é a desigualdade social? Vou perguntar para
a minha colega se ela tem a mesma oportunidade que tem os homens. Lembrando que sempre tem exceções. Sempre tem exceções. Olha agora com relação às cores. Quem é que tem maior índice de pobreza no seu lugar? É o branco ou é o negro? Observa isso agora em termos de regiões. Nas regiões, quem é a população que fica mais pobre? É que está morando na cidade ou é que está morando no campo? Quando eu olho o nível educacional, quem é a população que tem um melhor poder aquisitivo? É aquela população que teve um melhor índice de estudos ou aquela população que predomina o analfabetismo? Qual é a população que vai dominar principalmente a tecnologia no cenário internacional? É aquela que você vai ter o maior investimento em pesquisa, ciência e tecnologia, ou aquela que tem baixo investimento em ciência, pesquisa e tecnologia? Isso são fatores que vão fazendo as interrogações. Portanto, nós que estamos em humanas, que é a geografia, a história, sociologia, a filosofia, nós temos de parar e fazer uma análise. Como é que podemos melhorar esse social? O que eu tenho feito para melhorar esse social? O que eu tenho feito para um mundo mais igualitário? E as multinacionais, elas são empresas que só exploram ou que também elas ajudam no desenvolvimento econômico? Nós temos muitas empresas que praticam desenvolvimento econômico. Portanto, é muito importante ficar observando quem são aquelas empresas que priorizam o social. Mas tem empresas que não dão destaque ao social. Portanto, é isso que nós devemos ter em nossas mentes. Tá? Um outro detalhe. Quando eu falo em Brasil, qual a região que teve colonização mais antiga? Região Nordeste. Qual a região que tem pior distribuição de renda? Região Nordeste. Qual a região de colonização mais recente? Região Norte. Mas também tem uma grande desigualdade. Portanto, isso é reflexo de quê? Do nosso processo histórico. Nós temos de fazer essa mudança. E essa mudança vem com educação de qualidade. Portanto, essa educação que o Estado está levando até você, ele está querendo que você possa evoluir. Você, numa economia globalizada, você possa se destacar. E que você possa ter uma menor desigualdade social. Tá? Portanto, isso são fatores. Isso está relacionado com o Enem. Ok? Mas nós já estamos chegando ao final da nossa aula. Eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram comigo. Peço que não fique só nisso aqui. Busque mais pesquisa, faça uma análise e busque qual é a diferença que você pode fazer. Claro que eu vou agradecer ao grande arquiteto do universo por estarmos com vocês. Agradecer principalmente a você, meu querido jovem, que sem você não seria nada, ó. Por tudo de bom, tá? E claro, vão aí se preparando, porque nós vamos voltar para fazer a revisão e fazer aquele exercício. Muito obrigado.